TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E o nosso convidado de hoje é um coach. Eu quero saber em detalhes o que é isso. É o professor Douglas Di Matteo, que ele é PhD, Master Coach Training. O que é um Master Coach Training, Douglas? Prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, parabéns pelo programa. O que o Master Coach faz? Então, vamos por partes, né? Coach significa treinador. Sim. Master seria como se fosse o mestre. E o trainer é o professor de coach. Então, qual que é a minha atuação profissional hoje? Hoje a minha atuação profissional está muito focado em treinar outros coaches, ou seja, formar outros coaches. Qual a sua experiência acadêmica e profissional? Bem, academicamente eu tenho 10 anos de experiência no ensino superior. Minha formação é bacharel em administração, depois eu fiz a pós-graduação de marketing, fiz pós-graduação em educação à distância, fiz pós-graduação em gestão de pessoas com coach e também um mestrado em tecnologia semiótica e educação, um mestrado na arte do coach na Florida Christian University, onde eu também fiz o meu doutorado, né, que é o PhD em Business Administration. O coach, no que ele ajuda ou incrementa, certo, os profissionais de uma empresa? Não importa em que área, ou pode ser na área industrial, comercial, administrativa. Perfeito. O profissional de coach ele pode contribuir nas mais diversas áreas. Qual é o papel dele? Ele vai ajudar o profissional a alcançar o objetivo que ele tenha, independente da área que for este objetivo. Ele trabalha não só aspectos cognitivos, competências técnicas, mas também competências emocionais e comportamentais. Ele vai a fundo para trabalhar a questão de crenças da pessoa, tirar aí eventual bloqueio que essa pessoa tem, ajudar ela a determinar o foco, ela gerenciar melhor as suas emoções e definir ações para a realização desse objetivo. Ele vai apoiando a pessoa, ou o profissional, ou a empresa, em todo esse processo que a gente chama da jornada do coach, no sentido de apoiá-lo para realizar os seus objetivos. Esse treinamento, ou essa função do coach, é individual ou é em grupo? Você pode ter atendimentos de life coach, coach para a vida, e aí geralmente é individual, a parte de coach para executivos, que também é individual, ou também a opção de fazer um coaching group, ou seja, um grupo de pessoas e o coach conduzindo essas pessoas. Então existem várias maneiras de você utilizar a metodologia. A partir do momento que o empresário te contrata, certo, para motivar todos os colaboradores dele na empresa, como é que você determina as dificuldades do colaborador? Geralmente nós iniciamos com uma ferramenta que a gente chama de um assessment comportamental, ou seja, a gente tem uma ferramenta, aliás a gente tem inúmeras ferramentas nesse sentido, que faz um mapeamento dos traços de personalidade da pessoa, os traços de temperamento, o que motiva aquela pessoa, e aí com base nesse mapa, nesse relatório, fica muito mais fácil a abordagem no sentido de conhecer melhor como aquela pessoa funciona e a partir daí criar ações para ao alcance do objetivo. Então você funciona também como psicólogo? Não. Existe uma diferença entre o psicólogo e o coach. É bacana que você fez essa colocação. Nem todo coach é psicólogo, nem todo psicólogo é coach. O que muda muito na atuação do coach? O coach é um profissional que ele trabalha com presente e futuro. O psicólogo, dependendo das suas abordagens, das suas linhas, ele vai trabalhar com a questão do passado. Eu gosto de pensar na seguinte metáfora para explicar um pouco isso. Então, muitas vezes a pessoa precisa ir no psicólogo porque ela está no subsolo da sua casa. Ela está lá não sabendo lidar com o passado, com as suas emoções e assim sucessivamente. E aí ela vai até um psicólogo no sentido de ajudá-la a sair do subsolo para o térreo. Porém, o coach é o profissional que pega uma pessoa ou uma empresa que está no térreo e leva ela para a cobertura. Ou seja, o nosso propósito, o nosso papel principal é ajudar a pessoa a entregar 100% da sua potencialidade. Hoje fala-se muito de potencial humano. O papel do coach é transformar potencial em potência. Então imagina um carro, né? Quer dizer, ele pode chegar a 120 por hora, mas de repente a pessoa está andando a 60 por hora.
Entenda que essa metáfora é só no sentido de mostrar que você pode chegar até 120, não é para que vocês corram a 120 por hora nas estradas. Tá certo. Você falou da situação comportamental. Certo? Você utiliza uma teoria, por exemplo, comportamental, que é utilizada na psicologia, nos seus treinamentos? Nós, dentro do processo de coaching, a gente bebe de várias ciências. Entre essas ciências, existem alguns aspectos de psicologia comportamental, psicologia positiva, programação neurolinguística, a própria administração. Então, o que o coach faz? Ele congrega várias ciências para ajudar a pessoa a performar. Mas existe uma linha que divide a atuação do psicólogo para com o coach. Então, o psicólogo é um profissional que estudou, que tem uma formação específica para atuar como psicólogo. O coach, ele faz um treinamento mais rápido e ele bebe de várias ciências para ajudar a pessoa a performar. Como é a importância, a gente fala em educação aqui no Simpro, no Sindicato dos Professores, mas qual a importância e a aplicação do coaching na educação? Perfeito. Mas isso, já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com Simpro TV, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. Se você tiver alguma pergunta a fazer ao professor Douglas, mande um e-mail para cá, www.simpromogi.org.br ou então simpromogi.com.br, ou mais fácil ainda, ligue para cá, DDD 11 4799 7066. E o professor Douglas hoje, a gente falando sobre coaching, sobre esse treinamento, que é muito interessante, isso tanto na área corporativa, como na área educacional. E a pergunta que houvera feito no bloco anterior, Douglas, qual a importância e a aplicação do coaching na educação? Bacana. Eu fiz o meu doutorado em Business Administration e eu escolhi justamente esse tema. Como que eu poderia aproximar o coach da sala de aula? E durante meus estudos e pesquisas, eu proponho a gente mesclar o papel do professor, que ele muitas vezes ali transfere o conhecimento, né? Esse é o papel do professor, o professor que conhece e ele que vai ensinar o aluno. Com o papel do coach, porque o que o coach faz? O coach ele não fala o que você tem que fazer. Ele te ajuda, por meio de perguntas, a você escolher o seu caminho. Então, se a gente pensar a união desses dois papéis, seria um professor que primeiro levanta qual é o objetivo do aluno frente àquele curso. E depois ele faz a conexão daquela disciplina com o objetivo dele. Eu vejo em sala de aula muitas vezes os alunos reclamando e se posicionando de maneira contrária à disciplina, porque muitas vezes ele não vê a aplicabilidade daquilo que é a ofertado. forma de exposição. Então, quando você começa a ajustar a forma da exposição, entendendo aonde o aluno quer chegar e qual é o conteúdo que você tem a ofertar, você faz um ajuste, você faz uma ponte para isso. E isso é fundamental para que o aluno compreenda a disciplina. Um outro ponto importante, dentro desse aspecto de a gente pensar no coach aplicado à educação, é ampliar a percepção do aluno frente àquele tema. Se o aluno ele não conseguir ver
ouvir, sentir que aquilo realmente vai fazer diferença na vida dele, ele tem uma tendência de colocar isso para o lado. Então, muitas vezes, quando eu estou lecionando as minhas disciplinas, hoje eu leciono na área do marketing, gestão de pessoas, eu mostro muitas vezes que aquele conteúdo, ele é além do contexto corporativo, que ele pode ser aplicado no contexto da vida dele. E aí envolve aspectos relacionados a metodologias de andragogia, a própria programação neurolinguística, no sentido de eu conseguir me conectar verdadeiramente com o aluno e ele perceber que ali eu sou um parceiro no processo de desenvolvimento dele. Muito interessante. O professor Douglas falou agora há pouco em programação neurolinguística. Gostaria de registrar aqui que eu ganhei uma obra do Douglas, O Poder da Programação Neurolinguística. Se você quiser adquirir um livro desse, pode entrar em contato aqui com o Simpro, aqui na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada. Então dê uma ligada para cá e peça para que reservem uma obra dessa, realmente muito interessante, com o pessoal daqui, inclusive com a Simone, que faz a secretaria, que cuida de toda essa parte administrativa aqui. Telefone 11 4799 7066. Então mande um e-mail, simpromogi com N de norma, simpromogi@uol.com.br. Douglas, até que ponto a programação neurolinguística influencia, ajuda na sala de aula? Perfeito. A programação neurolinguística, uma das formas de a gente definir ela é o estudo da excelência humana. Então, quando a gente pensa em excelência humana, você pensa em pegar modelos que deram certo e, de certa forma, modelar isso, ou seja, copiar. Então, eu vejo, por exemplo, se um palestrante ele consegue capturar a atenção de toda a plateia, o que ele está fazendo? Qual a estratégia de comunicação que ele está utilizando? Qual a postura que ele tem no palco? Como que ele se movimenta e assim sucessivamente? E aí eu posso trazer isso para o contexto de sala de aula. Mais do que isso, a programação neurolinguística, se a gente for pegar PNL, então quais programações tem na sua mente? Como que funciona o seu cérebro, a questão neurológica e a questão linguística? Ou seja, se o professor, prestem atenção, se o professor fizer um mínimo no sentido de ajuste na sua linguagem, ele pode já potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Vou dar um exemplo bem prático nesse sentido. Ponha amor nas minhas palavras, professores de matemática. Mas imagina só, o aluno, ele nasce, cresce e ele sempre vê os pais reclamando de problemas. Aí ele chega na escola, o professor de matemática vai e enche ele de problemas. Que tipo de emoção vai estar atrelado àquela situação, àquela matéria que está sendo ofertada? Que emoção que vem aí para você que está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo quando eu falo a palavra problema? Geralmente isso está atrelado a uma emoção negativa. Então, se eu coloco uma outra palavra, por exemplo, vamos lançar desafios na área de matemática. De repente, o aluno consegue atrelar uma emoção diferente para aquilo. Isso vai fazer toda a diferença dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, não dá para mim trabalhar somente com aspectos cognitivos. Eu preciso trabalhar com a emoção também. E a emoção ela é passada pelas palavras, pela forma que eu falo, pelas palavras que eu escolho. Se o professor fizer um ajuste fino no seu vocabulário, ele pode potencializar as aulas. Você, por exemplo, com todo o background que você tem de programação neurolinguística, você já detectou certas situações ou formas de atuação neurolinguística em grandes comunicadores como Silvio Santos, Chacrinha, etc. Você já deve ter visto alguma coisa que você conseguiu pensar alguma coisa nesse sentido. Com certeza, eu sempre busco estar atento aos grandes comunicadores e verificar como que ele utiliza a linguagem, não só os comunicadores. Vamos pensar na TV, nos filmes, como que eles trabalham, e aí vem um aspecto da própria programação neurolinguística. Para que a sua comunicação seja mais efetiva, você precisa trabalhar aspectos visuais, aspectos auditivos e aspectos sinestésicos. Eu posso simplesmente, e aí eu vou usar até um pouco do marketing nesse sentido, eu posso pegar um cardápio e está escrito assim, pizza de mussarela. Ele passa a informação. E muitos professores vendem o seu conteúdo como pizza de mussarela.
Entretanto, talvez um comunicador habilidoso, como os nomes mencionados, ele vai falar assim, uma deliciosa pizza com uma massa fina e crocante, com generosas fatias de mussarela. Muda tudo. Entendeu? E eu ainda nem cheguei no molho. Qual seja uma pizza de mussarela, certo? Exposta de uma forma simples, ou então exposta com todos os artifícios da PNL, ela é diferente. Ela é diferente na captura para o alunado e isso vai motivá-lo e vai potencializar a compreensão. Eu me recordo também, a gente citou o caso aqui da pizza, mas lá no meu instituto a gente modela muito o Barack Obama. Então existem os 5 segredos da comunicação de Barack Obama para ele alcançar a presidência dos Estados Unidos. E a gente pode modelar, então a gente faz todo um trabalho de modelagem. E dos segredos, já aqui compartilhando, é justamente trabalhar com a questão dos canais representacionais. Então, trabalhar na questão visual, trabalhar na questão sinestésica, trabalhar na questão auditiva, né? E também a questão do digital. Lá a gente trabalha com 4 canais representacionais. Ou seja, tem alguns alunos que eles são mais visuais, então ele precisa ver os slides, a lousa, o outro auditivo, só do professor falar ele aprende. Outros precisam entrar em ação, né? O aspecto sinestésico. Já o digital, ele quer dados, ele quer referências. Interessante. Se você tiver alguma pergunta ao professor Douglas, entre em contato conosco aqui no Simpro, pelo telefone 11 4799 7066 4799 1106, na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada. A gente volta logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região do Alto Tietê. Nós estamos hoje, nosso convidado especialíssimo hoje é o professor Douglas de Matteo, falando sobre coaching, falando sobre treinamento de professores, falando sobre PNL. Inclusive eu ganhei do professor um livro de programação neurolinguística. Se você quiser adquirir um, entre em contato com o Simpro Mogi. 4799-7066. Como você ministra, Douglas, as formações na área de coaching? Como isso funciona? Eu tenho um instituto que chama IA-Perform, Instituto de Alta Performance Humana. Nós já atuamos há 5 anos aqui no Brasil. Nós já temos mais de 30 turmas formadas, já fizemos uma turma nos Estados Unidos, agora estamos na programação para uma turma no Japão. E esse treinamento ele acontece ou em São Paulo ou fora do estado, mas também aqui na nossa sede, em Suzano, onde nós oferecemos esse curso que chama-se Professional Leader Coach. Então ensina a pessoa sobre aspectos do Life Coach, ou seja, coach para a vida, e também aspectos relacionados à aplicação disso no sentido da liderança. Esse curso ele tem aproximadamente 72 horas presenciais, mais 48 horas à distância, onde a pessoa tem atividades e assim sucessivamente. E é importante destacar que nós temos certificações internacionais, então o nosso instituto ele atua em nível nacional e internacional e tem chancelas da qualidade do curso que é ofertado. Você, quando ministra um treinamento numa empresa, você já detectou pessoas, participantes, certo, que têm condição de também subir ao púlpito e dar um treinamento para os seus comandados? Né? Com certeza. Em meio às empresas e universidades e assim sucessivamente, com certeza existem vários talentos e muitas vezes a gente convida essa pessoa para fazer parte do time também. Abrindo espaço para eles fazerem palestras, indicando cursos,
Porque as pessoas têm um potencial muito grande e muitas vezes a gente consegue identificar. Eu identifico isso inclusive em sala de aula. Eu posso dizer que mais da metade dos meus funcionários eram ex-alunos. E aí ali eu percebi o potencial, falei assim, opa, esse daí vai vir trabalhar comigo. Como é que um coaching ele pode ajudar na questão da carreira profissional do indivíduo? Excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas ficam meio que desorientadas, para que lado que eu vou, sigo a carreira do meu pai e assim sucessivamente. O coach te ajuda no sentido de autoconhecimento. Eu posso usar uma ferramenta, um assessment, como eu mencionei, CIS-Persona, DISC, SOR, entre outros, no sentido de ampliar sua percepção sobre suas principais habilidades e, principalmente, por meio de perguntas e técnicas de coach, fazer você encontrar aquilo que no seu coração faz você pulsar mais forte, aquilo que faz você ter brilho nos olhos. E aí a gente faz essa união daquilo que você já tem com aquilo que você já quer e te ajuda na construção desse planejamento de carreira. No caso de uma situação econômica, administrativa, política, certo, desastrosa no Brasil hoje, como é que o coaching pode ajudar a incrementar uma empresa a sobreviver nesse mar de lama? Vou dar um exemplo muito prático. Recentemente a gente viu aí a questão do furacão nos Estados Unidos e a gente tem furacões econômicos e políticos no nosso país diariamente. O que eu sempre falo quando as pessoas me questionam nesse sentido? Enquanto existem algumas pessoas chorando, existem outras vendendo lenço. E qual será o seu posicionamento diante desse contexto? Realmente há aspectos econômicos e políticos que influenciam a nossa vida. Só que eu não posso me tornar vítima do sistema ou do processo. A grande pergunta é, o que eu posso fazer diante desse contexto para garantir o meu lugar ao sol? O que eu posso fazer no sentido de garantir que a minha empresa prospere apesar de? O que eu posso fazer para me garantir apesar dessa situação? E aí entra a questão da profissionalização, entra a questão no sentido do foco no positivo e assim sucessivamente. Existem bancários, ou melhor ainda, existem banqueiros que já buscaram auxílio com você? Com certeza. A gente tem uma série de treinamentos e muitas vezes gerentes de banco e assim sucessivamente. Ah, um detalhe, teve alguns que passaram pela formação de coach e saíram do banco depois, no sentido de se descobrir. Sim. E falar assim, poxa, mas não é isso que eu quero, eu quero uma outra coisa para a minha vida. Então, alguns permanecem no banco e estão colhendo bons resultados e outros encontraram outras possibilidades através desse processo de coach. Como é que o autoconhecimento ajuda a pessoa na sua desenvoltura profissional e pessoal? Geralmente as pessoas buscam as respostas fora. O coach faz você se olhar no espelho e ver aquilo que você tem, aquilo que você deseja. Ou seja, ele permite que você mergulhe no seu eu para que você encontre as respostas daquilo que verdadeiramente te motiva. E a partir daí você cria ações tanto para a sua vida pessoal e profissional. A gente trabalha muito forte a questão da autorresponsabilidade, ou seja, existe um contexto econômico e político extremamente desafiador, como foi mencionado. Só que o que eu posso fazer diante de tudo isso? Em vez de eu colocar a responsabilidade no governo, na política, na economia, a ideia é trazer a responsabilidade para que a pessoa pense o que eu posso fazer diante disso. Douglas, como é que o professor, no seu curso de coaching, ele pode potencializar as suas atividades face aos alunos, ou frente aos alunos? Fantástico, a gente já teve vários e vários professores dos mais diversos níveis de graduação, de pós-graduação, de mestrado, que vieram buscar no processo de coach, na formação em coach, novas técnicas e estratégias para ir mais profundo no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, quando o professor pensa em apenas desenvolver aspectos conceituais e cognitivos, ele está com uma fração muito pequena do potencial humano. Quando você deixa de trabalhar crenças, valores, a própria identidade da pessoa, muitas pessoas se formam, por exemplo, só um exemplo, na área do direito, mas ela não se vê como um advogado ou advogada.
Isso impede a sua carreira profissional. Ela vai chegar na OAB e ela vai se auto-sabotar. Então, um professor que vem para uma formação em coach, ele dá um upgrade na sua abordagem, no seu processo de ensino e aprendizagem. E digo mais, faço um compromisso aqui contigo neste momento. Qualquer professor que deseje fazer uma formação em coach no IA Performa tem 20% de desconto no valor da formação. Como é que entraria em contato com você nesse instituto em Suzano? Nós temos o nosso site www.iaperforma.com.br. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode encontrar a nossa página e também pelo telefone 11 34 19 05 85. Tá aí, na sua telinha. No finalzinho da entrevista aqui, eu quero agradecer muito, inclusive adorei o presente que eu ganhei, o poder da programação neurolinguística. Se você quiser adquirir entre em contato aqui com o Simpro, na rua Carmela Dutra 147, ou então pelo telefone 11 4799 7066. Douglas e Mateu, prazer imenso bater um papo com você, volte mais vezes, que ficou do outro lado da minha folha aqui, 209 perguntas ainda a respeito das tuas atividades. Maravilha, será um prazer estar aqui novamente e fica aí a oportunidade para o nosso telespectador adquirir o livro que foi lançado este ano, O Poder da PNL. Aqui eu tenho um artigo que fala justamente da aplicação do coach e da programação neurolinguística no contexto educacional. Muito obrigado. Até a próxima semana.